Então, Bom, vou começar. Pode eu vou falar, dar uma boa Cris. noite oficial para vocês, né? Bem-vindos para quem é a primeira vez à sala Blue Violet. É uma sala de meditação e expansão de consciência, que a gente tem sempre um convidado para falar sobre algum assunto interessante para os dias atuais, né? E depois uma meditaçãozinha. Hoje a nossa convidada é a Daniela Hartel. Eu conheço a Dani desde que ela está fazendo esse doutorado, acompanhei o processo, foi muito legal, né? Essa paixão dela por esse tema, acompanhei as apresentações dela fora do país também, mas nunca a gente acabou tendo a oportunidade realmente, eu nunca tinha tido a oportunidade de ver o trabalho, né? Então, aproveitando agora esse espaço, a Dani, ela fez esse doutorado em educação, Felicidade e Propósito, e eu vou passar já a palavra para a Dani, para ela poder começar a apresentação, né? Porque tem bastante conteúdo, daí tem as perguntas e a meditação, ainda a gente tem uma horinha só. Então, sejam todos bem-vindos, ok? Dani, com você. Legal, Cris, obrigada. Então, pessoal, de novo, todos sejam muito bem-vindos. Eu vou iniciar agora a minha apresentação. Vou começar a compartilhar a minha tela. Preparei alguns slides aqui para vocês irem me acompanhando conforme eu vou falando. Bom, então, a minha área é psicologia e educação. Eu fiz mestrado e doutorado com o tema Propósito de Vida na Faculdade de Educação da USP, e é um tema desde o princípio pelo qual eu sou muito apaixonada, e eu acho que eu vou conseguir passar um pouquinho disso para vocês também, um pouquinho dessa paixão por esse tema, que na minha opinião ele é muito importante para a formação, para o desenvolvimento humano. Queria só contar para vocês que eu sou psicóloga clínica, eu sou professora no ensino superior também, na Universidade Federal de Santo André, e no consultório eu trabalho com a parte clínica e também com a consultoria em propósito de vida. Então, Cris, muito obrigada pelo convite, agradeço também a todos que estão aqui. Vamos lá. Primeiro que eu gostaria de conversar com vocês, eu acho que até esse momento ele é bastante propício para a gente falar um pouquinho o que é felicidade, né? Esse período de isolamento, confinamento, ele faz a gente pensar um pouco sobre isso. O que é realmente a felicidade? E eu queria compartilhar com vocês até o quanto isso faz a gente pensar, assim, não só do meu ponto de vista, mas também o que as pessoas com as quais eu trabalho vão dizendo o que isso vai trazer de reflexão, né? E acho que essa questão da felicidade autêntica, ela vem muito nesse sentido. O que é a felicidade autêntica? Então, a gente pode falar de duas linhas principais de felicidade, que seria a eudemonia e o hedonismo. Um deles representa aí tudo que a gente considera como felicidade, por exemplo, comprar um carro, fazer uma viagem, aquele relacionamento dos sonhos, conquistas profissionais, conquistas financeiras, comprar uma casa, comprar aquela casa dos sonhos, enfim, tudo isso seria a parte da felicidade hedonista. Porém, a gente tem outra forma de pensar a felicidade, que já vem lá desde a época de Aristóteles, que vai falar de uma felicidade que chama eudemonia. Bom, e o que é eudemonia? A eudemonia nada mais é do que a felicidade a partir da prática das nossas virtudes. Então, desde a época de Aristóteles, fala-se que a felicidade ela é a realização das nossas potencialidades no ambiente ao redor. Só que isso não vinha, nunca foi comprovado cientificamente. E a partir dos anos 2000, muitas pesquisas foram começando a se desenvolver nesse sentido, mostrando que o que realmente traz felicidade para o ser humano é colocar em prática as nossas potencialidades a serviço de algo, a serviço do nosso entorno. Esse tipo de felicidade se chama eudemonia. E para quem já experimentou, sabe que é um tipo de felicidade que não é passageiro. Então, às vezes, comprar um carro te dá uma felicidade, você fica feliz aí um ano. Depois o carro começa a perder valor de mercado, enfim. Quando você coloca algo a serviço do outro, você sente que é uma felicidade que não é temporária. Então, tem uma formulazinha que ela é colocada por um autor que fala sobre felicidade, que é o Martin Seligman, e ele vai falar que a felicidade é
o conjunto de os limites que são colocados socialmente, mas as circunstâncias de onde nós vivemos, por exemplo, status social, limitações físicas, enfim. E mais as escolhas. Nós sempre temos a possibilidade de fazer escolhas, independente de qual foram as limitações e as circunstâncias. Bom, por que eu estou falando disso? Porque é algo que está muito linkado com a questão do propósito de vida. Acho bacana contar para vocês que as pesquisas no mundo inteiro têm sido feitas pesquisas sobre o propósito de vida desde os anos 2000. Por que desde os anos 2000? Porque a partir dos anos 2000 começou um movimento dentro da psicologia chamado psicologia positiva, que é muito simples. Simplesmente virou e disse, olha, pessoal, a gente fala da psicologia muito com relação ao que o ser humano tem de falhas, patologias, neuroses, psicoses, psicopatologias de um modo geral. E a gente fala muito pouco das forças de caráter do ser humano, das potencialidades e de como prevenir para que essas psicopatologias elas se desenvolvam. Então, a partir dos anos 2000, começa essa questão da psicologia positiva, trazendo muito em voga o tema da felicidade autêntica e, paralelamente, a questão do propósito de vida. Então, só para dar um panorama geral da ciência, no mundo todo se estuda propósito hoje em dia, então eu posso dizer que eu participei de grupos de estudos que envolveram China, Estados Unidos, Finlândia, Brasil, Chile, Colômbia, Noruega, e todos eles estão voltados para entender o que é um propósito de vida. A gente pode dizer que a gente já sabe o que é um propósito de vida. A questão agora é como desenvolvê-lo. Então, para sair um pouquinho dessa parte mais teórica, eu acho legal a gente pensar, tudo bem, mas o que é um propósito de vida? E aí eu coloquei aqui um quadrinho. O propósito de vida, ele tem alguns elementos, né? A definição teórica seria uma intenção estável e generalizada para alcançar algo que é significativo para um sistema de valores próprio, mas que tem um impacto no mundo ao redor. Então, a gente pode pensar em algo que é um objetivo, ou seja, o quê? O que é esse propósito? Mas ele sempre tem um significado. Por que ele é importante para você? Um comprometimento. Como é que você vai realizar esse propósito? E o impacto no mundo. Para quê e para quem? Então, vou dar um exemplo. O propósito de vida poderia ser, eu quero ser médico para ajudar as pessoas ao meu redor. Quero ser médico para ajudar as pessoas em eventualidade, em grandes pandemias, em situações catastróficas. Eu quero poder ajudar as pessoas em grandes proporções. Percebe? Existe um quê, um porquê. Porque o meu valor principal é o cuidado, né? O comprometimento, como é que eu chego lá? Então, existe um passo a passo para chegar nesse objetivo. O impacto no mundo. Sempre há um impacto no mundo. Acho importante comentar também que o propósito de vida, ele não é a mesma coisa que orientação vocacional. Vamos dizer, o propósito de vida a gente pode pensar como um grande guarda-chuva, e nesse guarda-chuva cabe orientação vocacional, mas vai além disso. O propósito de vida, ele pode ser uma intenção de... por exemplo, pode ser que, eu quero ser mãe. Independente, a questão há valores éticos, e esses valores éticos, eles estão relacionados à felicidade individual e à felicidade coletiva. Bom, então, a segunda pergunta que é importante, por que é relevante, importante falar sobre o propósito de vida? Né? E, adicionalmente, como desenvolver o propósito de vida? Então, primeiro eu vou responder essa pergunta, por que é importante falar sobre o propósito de vida? E eu vou deixar a pergunta, como desenvolver o propósito de vida, para o final. Bom, a idade do jovem adulto, ela é uma idade, vamos dizer, importantíssima, ela é crucial no desenvolvimento do ser humano, por quê? Porque é como se fosse, uma semente, é a semente que você joga e ela começa a florescer, né? Então, é quando culmina o desenvolvimento da infância e da adolescência, e ao mesmo tempo, que é o momento
em que o jovem adulto está pronto, né, para ocupar seu papel social no mundo, é também um momento que ele faz muitas escolhas, essas escolhas elas vão reverberar para o resto da vida, geralmente, né? Então, escolhas profissionais, escolhas, relacionamentos, vou me casar ou não, com quem, filhos vou ter ou não. É no início da idade adulta que há esse comprometimento com papéis sociais e eles vão reverberar geralmente para o resto da vida. Então, o jovem adulto, ele atinge a maturidade cognitiva, atinge a maturidade psicossocial e atinge a maturidade moral também. O que é a maturidade cognitiva? Bom, é a inteligência, a cognição. Então, aos 21 anos de idade, o ser humano está pronto para o pensamento hipotético dedutivo, ou seja, criar hipóteses, criar relações entre elementos diversos, criar deduções, criar bases e pensamentos filosóficos, e também para o pensamento científico, que é encontrar respostas para os fenômenos. Tá? O pensamento científico seria o requinte da maturidade cognitiva. Importante colocar que nem todos atingem essa modalidade de pensamento, e que há uma questão, inclusive, social, pensar na proporção das injustiças sociais no Brasil, que nem todos têm acesso à escolaridade, e a maturidade cognitiva, ela sim se desenvolve a partir das oportunidades acadêmicas, escolares, que a gente vai tendo ao longo da vida adulta e também dentro da família, na sociedade, de um modo geral. A maturidade psicossocial, ela vai falar o seguinte, bom, então, o jovem adulto, ele tem essas 3 características, certo? A maturidade psicossocial, ela vai falar sobre a cristalização e o fortalecimento de características da identidade e o comprometimento com papéis sociais, né? Então, profissão, relacionamentos afetivos, amizades, enfim, todo esse comprometimento que ele vai surgindo a partir dos 21 anos de idade. E a maturidade moral, é importante dizer que ela sempre surge a partir da maturidade cognitiva e ela está relacionada ao quê? A uma sensação de autonomia e de relativização. Autonomia, porque aí sim, a partir desse momento, há uma maturidade emocional e cognitiva. E a questão da relativização é entender as situações éticas de acordo com diferentes pontos de vista. Por exemplo, o adulto, aos 21 anos de idade, ele é capaz de pensar que algo que é justo no Brasil pode ser injusto na China por questões culturais. Então, é isso que quer dizer essa relativização. O adulto, aos 21 anos de idade, ele está pronto para pensar eticamente dessa forma. Bom, por que eu estou falando disso? Né? Porque o propósito de vida, principalmente, ele vai se desenvolver nessa faixa etária. Os pesquisadores, eles iniciaram seus esforços pesquisando o propósito de vida nessa faixa etária, justamente por conta desses elementos, né? E porque as escolhas no início da idade adulta, elas reverberam para o resto da vida. Interessante dizer que a gente encontra essa questão do propósito tanto em jovens, adolescentes, quanto pessoas de meia idade que, de repente, não estão contentes com o curso de vida, né? Então, querem fazer algumas grandes mudanças, e isso é muito interessante. Agora, por que será que é tão difícil falar sobre propósito de vida? Esse é um tema que orientou a minha motivação para fazer essa pesquisa. Por quê? Raramente a gente é levado a pensar sobre o que é o nosso propósito de vida, né? Tanto na escola, família, enfim, instituições sociais de um modo geral, nós não somos levados a pensar sobre isso. A gente se conhece muito pouco, vocês já notaram isso? Né? A gente não sabe quais são os valores mais importantes da nossa vida. A gente não sabe quais são as nossas capacidades, nossas habilidades, os nossos talentos, ou mais ou menos a gente vai sabendo, sinalizado pelo ambiente ao redor. Mas
a gente não está instrumentalizado para isso. E aí, descobrir um propósito de vida não é tão fácil, né? E essa pesquisa que eu realizei, ela vai mostrando isso, mas, mais do que tudo, a minha intenção hoje foi trazer algum questionamento e reflexão sobre o seu propósito de vida, né? Ou sobre como ajudar as pessoas ao redor a desenvolver um propósito de vida. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui que acho que seria interessante, se vocês quiserem responder para si mesmos. Não vai dar para a gente compartilhar um com o outro, seria muito interessante, mas acho que não vai dar tempo. Que são essas perguntas, né? Então, o que é realmente importante para você? Quais são as suas capacidades, habilidades e talentos? Você tem um projeto de vida? Qual? Você acredita que ele vai beneficiar alguém além de você? Quem e como? Você acredita que você terá esse projeto de vida para o resto da vida? Por quê? O que você tem feito para alcançar o seu projeto de vida? Projeto de vida, propósito são sinônimos, tá? Como você acredita que será a sua vida em 20 anos? Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tenho aqui ainda. Tô aí em cima, no limite. Bom, só para mostrar um pouquinho para vocês, a minha pesquisa, ela veio ao encontro de responder essa pergunta, né? Como é que a gente ajuda o jovem a desenvolver um projeto de vida, um propósito de vida? Ou como é que nós desenvolvemos um projeto de vida? Uma das hipóteses é o engajamento social. É importante dizer que essa foi a minha pesquisa de doutorado. No mestrado, eu fiz uma pesquisa com jovens em função de vulnerabilidade social, mas eu não vou mostrar esses dados para vocês hoje, muito em função do tempo. Bom, então, o principal objetivo dessa pesquisa foi identificar a presença de projetos de vida entre jovens socialmente engajados e não engajados, e mostrar um pouquinho dessa relação, né? Então, foi uma pesquisa que eu entrevistei 321 jovens e usei esses indicadores, né? Tem um objetivo? Qual é? Né? Um comprometimento? Como é esse comprometimento? O significado? Por que você escolheu esse propósito? O impacto no mundo? Para quê? Para quem? Bom, então, aqui eu vou passar bem rapidamente, tá, pessoal? Porque eu acho interessante dar espaço para vocês falarem um pouquinho. Muito importante mostrar para vocês que a maior parte das pessoas, elas têm um propósito de vida. Qual que é a grande questão? É que quando... Lembra aí, nos primeiros slides eu falei sobre o propósito de vida. O que, como, por quê e para quem. A maior parte das pessoas, esses 95% que a gente tem aí, consegue responder a primeira pergunta. O que é o teu propósito de vida? Então, o que eu estou chamando aí de superficial e inespecífico, sonhador ou idealista, e os 100 projetos de vida, o projeto de vida consistente é aquela pessoa que sabe o que, por quê, como e para quem. O superficial, ele sabe dizer o quê, mas ele não sabe dizer por quê. O sonhador, ele sabe o quê, mas não sabe dizer como. Como atingir esse objetivo. Bom, então aqui mostrando um pouquinho, né, a diferença entre a presença de propósito de vida entre jovens engajados e não engajados. A gente vê que entre pessoas com projetos de vida consistente, tem uma diferença aí de 15%, e entre o superficial e inespecífico, a gente tem aí uma diferença de 12%, né? Ou seja, a pesquisa acabou mostrando que o engajamento social ele faz diferença na escolha de um propósito de vida. E queria contar para vocês que foi mesmo uma pesquisa muito bonita, porque eu conversei com jovens ao redor de todo o Brasil, então desde Ceará, Rio Grande do Sul, Roraima. Bonito ver a quantidade de jovens que estão socialmente engajados e o que eles estão fazendo. Por mais que seja uma parcela pequena, 34%, foi muito bacana ver que esses 34%, eles tinham uma ação social super importante, às vezes militância política, às vezes não, às vezes entregar sopa na rua. Interessante, uma jovem que disse, bom, eu não tenho engajamento social nenhum, eu apenas dou comida para animais que estão na rua, né?
Foi muito rico fazer essa pesquisa e realmente a pessoa que está dentro de um engajamento social, ela consegue responder com mais consistência todas essas perguntas que envolvem o propósito de vida, né? Que é o quê, por quê, como e para quem. Então, aí, para finalizar, como desenvolver um propósito de vida? A resposta ela ainda não está respondida totalmente pela comunidade científica, mas a gente já tem algumas pistas. A gente já sabe que para desenvolver o propósito de vida é fundamental o autoconhecimento, o estímulo amoroso, oportunidades e desafios cognitivos e vivências éticas. O autoconhecimento representado aí pelo reconhecimento dos valores centrais, habilidades, capacidades e talentos. Dentro de oportunidades e desafios, a gente tem algumas iniciativas dentro de escolas, universidades, em relação à interdisciplinaridade, em relação a fazer uma conexão entre aquilo que se aprende na escola e aquilo que a sociedade precisa. E vivências éticas, a gente pode pensar aí na questão do engajamento social. Muito importante dizer, pessoal, que assim, o estímulo amoroso e as oportunidades cognitivas, elas são extremamente importantes e são aquilo que nós, enquanto pais, podemos oferecer para a criança e para o adolescente, né? Principalmente assim, de não menosprezar o quanto é importante essa presença, esse carinho, a conversa, enfim. Tudo isso, eu penso que é algo que a gente pode contribuir com os nossos filhos ou com as pessoas com as quais a gente convive, psicólogos, pedagogos. Eu acho que tem bastante para a gente falar sobre o assunto. Bom, eu termino a minha fala agora e tenho um agradecimento especial ao Viktor Frankl, que foi um dos primeiros teóricos a falarem sobre o propósito de vida. Ele ficou internado num campo de concentração durante 3 anos e o propósito dele era sair dali com vida. E ao João, que é o meu maior propósito de vida. Seu Então, filho, pessoal, né? Oi? Seu filho, né? Tem muita gente que não sabe que Meu o João filho. é seu filho. Sim. Bom, então... Você pode parar de compartilhar. Okay. Parar de compartilhar? Já Peraí, dei aqui. deixa eu descobrir como fazer isso. Gente, se Achei. alguém quiser ir já fazendo pergunta para a Dani, fiquem à vontade. Vocês podem colocar aqui no chat também. Dani, eu vou Sim, começar fazendo uma pergunta, então. tá bom, tá legal. E no o contexto da felicidade, né? Essas questões de propósito, tem algum indício que realmente você tem um propósito, você é mais feliz? Eu não sei se, assim, bem objetivamente. Sim, as pesquisas em propósito de vida, elas estão relacionadas à felicidade. E só que é interessante mencionar o seguinte, a gente precisa falar em propósito de vida consistente. Então, são essas 4 perguntas. Qual é o teu propósito de vida, né? O que por quê, como e para quem? Quanto mais consistente for o propósito de vida, maior a sensação de bem-estar. Já Bem-estar, é existem isso? de bem-estar, Okay. a felicidade e bem-estar dentro da academia são conceitos correlatos, tá? Okay. O bem-estar, na verdade, assim, o bem-estar ele está relacionado à felicidade autêntica, que é aquele primeiro slidezinho que eu passei. Uma felicidade que ela é duradoura, felicidade de colocar a minha potencialidade em prática. Ok. O Rafael está perguntando aqui se não tem impacto social, não pode ser considerado propósito de vida. Você acha que falou isso durante a palestra, mas se você puder responder? Na verdade, a pergunta do Rafa é muito
muito interessante, porque, na verdade, foi uma pesquisa que eu fiz também para um professor na Universidade de Stanford, o nome dele é William Damon, e é ele quem vai falar sobre propósito de vida no comecinho aí dos anos 2000, porque é ele quem cria essa teoria, né? Então, realmente, a questão do impacto foi uma questão polêmica, porque muitos autores concordaram com esse professor, William Damon, e muitos autores não concordaram. Então, disseram exatamente isso. Se não tiver impacto no mundo ao redor, então não é um propósito de vida. E aí, finalzinho de... Não, foi no comecinho de 2018, eu estive lá na Universidade de Stanford, participei de um congresso, e foi interessante porque eu fiz essa mesma pergunta para o professor, e ele me disse, olha, sempre tem um impacto no mundo ao redor, mesmo que não seja intencional. Então, imagine você, se um médico que tenha um propósito de trabalhar com medicina, ele pode ter uma orientação a partir dos próprios valores. Porque ele quer ganhar dinheiro, quer ser famoso, mas o trabalho dele vai ter um impacto social, porque ele, querendo ou não, ele vai atender pessoas e vai fazer o trabalho dele bem feito ou mal feito, né? Então, a gente está falando de um impacto de qualquer maneira. Vamos pensar, um artista plástico, ele faz uma obra estética, então o trabalho dele tem um impacto. Qual é a emoção que a obra dele causa nas pessoas? Né? Então, a gente pode falar de um impacto. Agora, também há uma discussão polêmica. Bom, e as pessoas que têm a intenção de fazer um impacto negativo, de produzir um impacto negativo? Também foi bastante discutido dentro da academia, porque isso também acontece. Por exemplo, né, a situação em Columbine. Então, sim, pode existir, mas aí há uma divergência dentro da academia de quem considera que isso é um propósito ou não. Eu, pessoalmente, não considero que isso é um propósito de vida. Para mim, o impacto, ele precisa ter alguma conotação ética, né? Visar o bem-estar pessoal e o coletivo. Eu acabo tendendo para essa percepção. Bom, no sentido que o propósito tenha esse resultado de felicidade autêntica e de bem-estar. Ok. Juliana, você quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Você está com o microfone aberto? Não? Então tá. Não, porque vocês, quando estão com o microfone aberto... Tá. Oi, é a Bruna falando. Tem um recurso bem legal aqui no Zoom. Se quando, por exemplo, a gente for fazer alguma pergunta, quiser que alguém fale, por exemplo, levantar a mão, vocês né? podem... clica nos participantes ali, aí tem o Raise Hand. Se a pessoa clicar ali, levanta a mãozinha e dá para seguir uma sequência, dá para ajudar assim também. Que legal, Bruno. Tem um levantar a mão. Eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Aí, com relação ao propósito de vida, que a Dani estava falando e vocês comentando, eu tenho uma percepção sobre isso, queria compartilhar e acho que até a Dani complementar aí, talvez, vou colocar os pontos dela. Eu acho que tudo que qualquer pessoa, independente do propósito dela de vida, sempre vai impactar ou refletir no outro em algum momento. Porque tudo que a gente faz, seja o cara é médico, seja um pintor, seja alguém que está no supermercado, no açougue, enfim, qualquer tipo de coisa que ele está fazendo, seja profissionalmente ou não profissionalmente, ele está impactando alguém, porque ele nunca, ele faz para ele, tá? Ele faz para ele ali de uma certa forma, ele tem um objetivo, ele tem um propósito que ele faz para ele, mas as ações dele vai refletir em alguém. Então sempre vai refletir no outro, né? Seja de uma forma boa ou uma forma ruim, né? Sim. Então o propósito de vida eu entendo dessa forma que ele vai acabar refletindo no próximo, de alguma maneira. Sim. É isso mesmo, Bruno. Alguém mais?
A Daniela Mendes fez uma pergunta aqui no chat. Ah, que interessante a pergunta da Dani. Ela diz assim: o processo de encontrar o próprio propósito de vida, ele pode gerar ansiedade? Como evitar que isso aconteça? Bom, pode gerar ansiedade, sim. Principalmente se a gente vai pensando, principalmente quando a gente contextualiza com a nossa sociedade pós-moderna, né? O que a gente vivencia enquanto cenário de uma sociedade pós-moderna? É uma multiplicidade de escolhas que elas também são. Tem um autor muito bacana que ele chama Lipovetsky, que ele vai falar sobre as escolhas líquidas, né? A sociedade líquida, o consumo líquido, como se tudo... Líquido por quê? Porque escapa das nossas mãos, né? Tudo tão passageiro ou superficial que acaba escorrendo pelas nossas mãos. Isso é a característica básica do que é a sociedade pós-moderna, né? Quando a gente pensa em relacionamentos, né? Tinder, esses aplicativos, uma opção atrás da outra. Escolher comida, iFood, uma opção atrás da outra. Então, imagina como é difícil fazer uma escolha numa sociedade onde as escolhas são infinitas, mas elas também podem ser muito superficiais. Então, sim, essa escolha ela pode gerar ansiedade. Então, a gente poderia pensar, Dani, em como criar uma cultura para o propósito de vida. Olha que desafiador, né? Então, como evitar que a ansiedade aconteça? Bom, nessa sociedade pós-moderna que a gente vai caracterizando, acho que precisa ter muita força interior, né? Muito autoconhecimento. Eu penso que a meditação é uma ferramenta, a psicoterapia é uma ferramenta, porque a gente precisa estar mesmo muito firme em quais são os nossos valores para fazer escolhas nessa sociedade pós-moderna, né? Então, sim, com toda certeza, fazer escolha gera ansiedade. A Juliana levantou a mãozinha agora. Ah, que bonitinho. E aí, Ju, pode ir. Peraí. Pronto. Opa! Pronto. Tá me ouvindo? Tô sim, Ju. Tá me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Você falando sobre isso, Dani, eu fico pensando muito adolescentes de hoje em dia. Acredito que a responsabilidade de escolher uma profissão é muito grande para eles. Muitos acabam desistindo de faculdade, trocando várias vezes, porque eu acho que são muito novos poder escolher o que querem para a vida inteira, né? E cai nas perguntas que você fez, né? O porquê eu estou escolhendo isso? Qual é o meu propósito? Muitas vezes eles nem sabem responder, eles são muito novos para saber o que querem da vida inteira. Sim. Muito legal. Pessoal, deixa eu só contar para vocês, a Ju, ela é psicopedagoga, ela atua principalmente com deficientes agora, né, Ju? Você está atuando principalmente agora, né? E a Ju, ela é pedagoga também, então ela tem uma atuação muito presente aí na questão da pedagogia, a formação, enfim. Então, bem bacana ouvir a opinião da Ju. Eu penso, na verdade, uma das coisas que me motivou a fazer essa pesquisa é sobre propósito no campo da psicologia e da educação, no campo interdisciplinar, é justamente de que maneira que, enquanto sociedade, a gente poderia preparar as pessoas para estarem mais conectadas com o propósito, no sentido de que, assim, a gente precisava estar muito mais consciente quanto a nossa sociedade prepara o jovem para o vestibular e não para a felicidade. A escola prepara o jovem para o Enem, para a FUVEST, mas não o que te faz feliz, qual que é o teu propósito, quais são os seus valores, né? E percebe que, assim, o quanto muda esse mindset quando a gente entende que, assim, independente de passar, sei lá, numa USP, numa Unifesp, sei lá onde,
a pessoa precisa estar feliz e entender o que ela quer deixar de contribuição no mundo. Então, sim, concordo, Ju. Acho que o jovem hoje ele está muito pouco preparado para responder essas perguntas e pode até parecer muito estranho responder essas perguntas, porque a sensação que eu tenho é como se a nossa sociedade produzisse uma alienação em relação ao nosso autoconhecimento, né? Tanto que, enquanto eu fiz a minha pesquisa, eu percebi o quanto que era esquisito para as pessoas responderem: o que é importante para você? Quais são os seus valores centrais? As pessoas achavam meio esquisito isso, né? É justamente por isso, porque a nossa educação ela prepara para o vestibular. E aí a gente pode pensar na educação como uma parte dessa preparação. Porque aí a gente tem família, outras instituições que também poderíamos fazer esse questionamento, né? Mas acho que dentro da questão da educação é o questionamento mais óbvio, porque é a principal instituição de formação de crianças e adolescentes que a gente tem na pós-modernidade. Então, eu acho muito temerário que a gente produza um tipo de educação que forma para o vestibular e não para a felicidade, não para o que você quer realizar no mundo. Então, acredito numa educação que aconteça dessa forma, né? Que produza autoconhecimento, que produza a relação entre os saberes, né? No sentido da interdisciplinaridade e também da conexão do conhecimento com a nossa realidade do entorno. Eu acho que essa também é uma forma de produzir autoconhecimento, né? Como é que o conteúdo que eu estou aprendendo, sei lá, em história, em geografia, faz sentido de acordo com a minha realidade, ou aqui no meu bairro, ou aqui, como se polui um rio, enfim, que tragam para a realidade concreta, né? Como que o conhecimento que eu estou acumulando ao longo dos anos escolares vão servir para alguma coisa? Ju, você acha que também, além da educação, a pressão social, Dani, desculpa, estou vendo a Juliana aqui, Dani, a pressão social, a pressão familiar, tem uma série de coisas que às vezes o jovem, quando ele está prestando vestibular, ele também não está muito preparado, ele não tem muita consciência como está atuando nele, né? Uhum. Ele tem uma série de coisas que ele precisa atender, parece, né? Ele não tem Exato. muito essa coisa de eu posso ser livre para ter uma vontade. A questão da Sim. liberdade, ela é muito dita e as pessoas acham que tem muito, mas elas têm muito pouco, né? Sim, sim, concordo com você. E acho que o jovem, ele também recebe muita expectativa, não só dos pais, mas da sociedade como um todo, né? E nisso, então, acho que muitas escolhas disponíveis, a mídia, né? O que a mídia passa para o jovem, que eu acho que é particularmente, tem talvez uma vulnerabilidade em absorver conteúdos, né? Tá certo. A Bruna comentou aqui, posso responder ela? A Bruna e a Inês. Tem aqui a Inês, pode responder, responde rapidinho. Tá legal. A Bruna diz assim, existe muita crença limitante em cada um de nós. Então, o exercício de pegar aquelas perguntas de reflexão do propósito e ir respondendo elas aos poucos podem deixar as ideias mais claras para todos nós. Bruna, foi essa a intenção mesmo, né? Como uma reflexão, como parar para pensar o que é realmente importante. Aquelas perguntas eu tive realmente essa intenção. E a Inês diz assim: até que ponto você acha que essa pandemia influencia na mudança de propósito de vida? Enxerga o momento atual como fator gerador? Sim, eu enxergo, sim. Eu acho que é uma mudança de pensamento, mas acho que ela vai acontecendo muito aos poucos, né? Eu vi uma notícia que eu achei muito bacana. Acho que na Holanda, a percepção de que uma nova economia poderia surgir, uma economia colaborativa. Então, eu acho que vai havendo uma mudança de mindset nas pessoas e eu acho que é um momento propício para a gente falar sobre isso, sobre o propósito. Qual é o meu propósito, né? Qual é o nosso propósito enquanto sociedade? E possibilitar essa discussão também entre os jovens, né? Não como modismo, mas como fato real, né? Uma necessidade. Exato, exato. Não como modismo. Gente, posso começar a meditaçãozinha agora? Uma meditação curta, rapidinho, que eu Vamos separei lá. para
ter tudo a ver, né, com essa fala da Dani, eu vou convidar então todo mundo agora a fechar os olhos, se sentar confortavelmente. A gente se senta confortavelmente, com a coluna retinha, tentando não encostar as costas em cadeira, em parede. Vai relaxando um pouco o corpo, observa se tem alguma tensão, relaxa a boca. Vai tomando contato com o seu corpo. Eu sempre falo para visualizar um fiozinho tensionando para o alto, que sai do topo da cabeça como extensão da coluna, ajuda a alongar a coluna, relaxar os ombros. E a gente vai calmamente entrando em contato com a nossa respiração. Colocando atenção na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai. O movimento do ar entrando no nosso corpo. Expandindo o tórax, o abdômen. Inspirando e expirando. Eu vou convidar vocês agora para dar 3 respirações um pouco mais profundas, inspirando pelo nariz e expirando lentamente pela boca. Quanto mais devagarinho a gente expira, mais profunda vai ficando a nossa respiração. Vai forçando, sai todo o ar. Pode até dar uma encolhida na barriga. E a gente retoma a nossa respiração regular. Inspirando e expirando. Ficar alguns segundinhos em contato com a nossa respiração. Se a mente estiver muito agitada, coloca toda a atenção no sentido durante a respiração. A temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai. Ancora realmente a atenção no sentido. Agora eu vou convidar vocês a criar uma tela mental onde vocês se enxergam de corpo inteiro. Esse lugar onde vocês estão é o seu momento presente, é o seu presente. Observam como vocês se sentem ao se verem no presente.
Como o seu corpo reage ao se enxergar hoje, agora? E só observe os estímulos, as sensações, tudo que possa ocorrer no seu corpo, na sua mente, sem julgar. Apenas observe. Agora eu vou convidar vocês a moverem essa sua miniatura aí na tela mental. Vocês vão dar 3 passos à frente. Se passaram 3 anos. Como vocês se sentem nesse lugar daqui a 3 anos? Tá gostoso, tá quentinho, tá frio, tá incômodo? Esse lugar agora é 2023. Observe o seu corpo, como ele se comporta. Agora eu vou convidar vocês a darem mais alguns passos à frente. E se passaram 10 anos? Agora é 2030. É o ano de 2030. No ano de 2030, tem uma caixa na frente de vocês. Abram a caixa. Veja o que contém dentro dessa caixa. Era o que vocês esperavam? Tem surpresas? Observe essa caixa. Pegue os conteúdos dessa caixa. Se você gostou de como você se sentiu daqui a 10 anos, essa caixa tem tudo que você usou para chegar até aí. E você pode pegar essa caixa, se virar de volta para o momento presente. Se você quiser, você pode trazer essa caixa para você hoje. Você pode voltar lentamente em direção ao presente. Veja como você se sente conforme você vai andando em direção ao presente. Sem julgar, simplesmente observe. E se você trouxe a caixa com você, você pode entregar essa caixa para você mesmo e se dar um abraço. Se você não gostou do que estava na caixa, você tem 10 anos para fazer com que o futuro seja diferente, começando agora. E a gente fica um minutinho em silêncio.
Apenas respirando, sentindo. Como foi essa jornada? Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Cada um no seu tempo, pode abrindo os olhos gentilmente, mexendo o corpo. Eu sei que deve estar todo mundo mais calminho agora, ou nem tanto, né? Sempre há controvérsias. Alguém quer fazer mais uma pergunta para a Dani? Ou Dani, se você quiser falar as palavras finais. E aí, Dani? Meditação... Peraí. Pronto. Microfone habilitado. Não, eu quero agradecer, Cris, pelo convite, foi muito bacana. Eu que agradeço. Eu tinha tido apenas a experiência de falar em congresso, mas é muito diferente, né? Eu acho que é muito gostoso poder dividir isso na vida real, né? Fora do papel, na prática, no dia a dia. Eu acho que é muito mais gostoso. Então, fiquei super feliz com essa oportunidade hoje. Agradeço também todo mundo que está presente aí. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi bem bacana poder compartilhar o que eu fui desenvolvendo de pesquisa. Esse vídeo eu vou subir ele no YouTube, eu passo o link para a Dani, quem quiser, né, das pessoas que conhecem a Dani podem pedir para ela, e também para quem não conhece a Dani, eu deixo os dados de contato dela no descritivo do YouTube para quem quiser conversar um pouco mais com ela. A Dani, além de acadêmica e professora, ela dá aula em 4 minutos, ela também é psicóloga clínica, né? Você também atende bastante jovens, inclusive, né? É uma coisa que você gosta muito. Eu faço um trabalho de consultoria em propósito, mas na clínica eu atendo pessoas de diferentes idades, né? Acabo também falando sobre propósito, às vezes, com pessoas que estão aí no meio da idade adulta, e é sempre muito gostoso também. A meditação foi boa para vocês? Difícil? Muito boa. Né? Espero que tenha sido proveitosa. Tentei fazer alguma coisa alinhada com o que a Dani falou, tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês. A gente vai encerrando aqui mais uma sala Blue Violet. A agenda da semana que vem já está no site também. Na segunda-feira, a gente vai ter o Edu falando do budismo Theravada, que assim é um pouco do berço, né, junto com o Zen, eles são muito parecidos do que todo mundo conhece como mindfulness hoje. Então, são as raízes do mindfulness, ok? Muito obrigada a todo mundo. Dani, boa aula para você, certo? Obrigada, Cris. Gente, até segunda-feira. Um beijo a todos. Um beijo, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Bruno.